Olá, seja bem-vindo ao Desafio da Leitura Bíblica. No passo da observação, aprendemos que, para extrair do texto as informações que precisamos para a interpretação, é preciso bombardear o texto com perguntas. Da mesma forma, o faremos no passo da aplicação. Eis aqui 9 perguntas a se fazer no seu estudo da Bíblia. Primeiro, há um exemplo a ser seguido? Você já percebeu o quanto do conteúdo bíblico é biográfico? Bem, isso é proposital. Deus preenche sua palavra com pessoas porque elas ajudam a dar vida à revelação dele para nós. O desafio é traçar paralelos entre a sua situação e o personagem que se está estudando. Em Gênesis capítulo 18 temos o relato do encontro de Abraão com os mensageiros de Deus enviados para destruir Sodoma e Gomorra. E o que podemos aprender com este relato? Que assim como Abraão, podemos interceder de forma compassiva em favor das pessoas e implorar pela sua misericórdia. Veja que em Abraão temos um modelo de oração compassiva e de certa forma ousada diante de Deus. Você tem orado pelas pessoas do seu convívio, sejam elas crentes ou não, para que Deus tenha misericórdia de suas vidas? Você intercede por elas ou pede que Deus as retire do seu caminho? Segunda pergunta. Há um pecado a se evitar? Um dos valores da palavra de Deus é que ela desperta a nossa consciência a respeito das questões morais. Antes do Senhor nos levar a Cristo, muitos de nossos pensamentos e comportamentos não eram considerados como pecados. Tínhamos um padrão bem diferente do que é certo e errado. Mas em Cristo nossas mentes foram iluminadas e passamos a entender que muito do que pensamos e fazemos, mesmo que aos nossos olhos pareçam coisas boas, podem ser pecados. Terceira pergunta. Há uma promessa a se reivindicar? A palavra de Deus está repleta de promessas. Promessas feitas por aquele que não mente e é totalmente capaz de cumpri-las. Quando estudamos a oração de Neemias em posts passados, vimos como ele reivindicou a promessa de Deus de restaurar o seu povo se eles confessassem e se arrependessem de seus pecados. E Deus honrou a oração de Neemias. É claro que nem todas as promessas na Bíblia são aplicáveis para nós hoje. Algumas delas foram bem específicas para o povo de Israel. Outras para algumas pessoas ou grupo de pessoas. Não podemos reivindicar promessas que não foram feitas a nós, mas certamente podemos reivindicar as promessas feitas à igreja, bem como para aqueles que vivem uma vida de temor ao Senhor. Quarta pergunta. Há uma oração a se repetir? Neste ponto, quero encorajá-lo a fazer um estudo sobre as orações na Bíblia, tais como a oração de intercessão de Abraão, de restauração de Neemias, da confissão de Davi, do agradecimento de Ana, de Jonas no ventre do peixe, de Maria, mãe de Jesus, em Lucas, de Paulo em Efésios, de Jesus no Getsêmani, a oração do Pai Nosso, entre outras. Quando estudar essas passagens, pergunte-se: o que contém estas orações que eu posso estar orando? Quinta pergunta. Há um mandamento a se obedecer? A Bíblia está repleta de mandamentos. As cartas do Novo Testamento estão cheias de exortações para a nossa vida. Certa vez, perguntaram a um sábio como descobrir a vontade de Deus. Sua resposta foi que a Bíblia está cheia de mandamentos. Se você se dispuser a cumpri-los, estará fazendo a vontade de Deus. Sexta pergunta. Há uma condição a se atender? Muitas promessas na Bíblia são baseadas em condições estabelecidas no texto. Por exemplo, em João capítulo 15, versículo 7, onde Jesus diz que se permanecermos nele, pediremos o que quisermos e será feito. Você consegue ver as condições para ter a sua oração respondida? Perceba que Jesus deseja atender nossas orações, desde que as condições dele também sejam atendidas. Sétima pergunta. Há um versículo a se memorizar? Qualquer versículo da Bíblia pode ser memorizado, mas alguns terão mais significados do que outros para a sua vida. É por isso que você precisa ter um plano de memorização bíblica, assim terá sua lista de versículos para guardar na memória. Também é importante memorizar porções da Bíblia. Se fizer isso, verá que os benefícios são imensuráveis para a sua vida e seu crescimento espiritual. Oitava pergunta. Há um erro a se notar? Muitas pessoas deixam de lado a busca pelo conhecimento teológico e doutrinário
e apegam-se apenas aos textos que são mais práticos e fáceis de se entender e aplicar. Porém, isso pode levá-lo a ser enganado pelas heresias e a cometer erros no seu entendimento teológico e doutrinário. O estudo bíblico serve para ajudá-lo neste caso. Quando investigar a palavra de Deus, pergunte-se: que doutrinas e verdades esta passagem está ensinando? Que erros teológicos ela expõe? E depois, que mudanças de pensamento preciso fazer para conformá-lo ao que a Bíblia ensina? Nona pergunta: há um desafio a se enfrentar? Você já leu a Bíblia e se sentiu compelido a agir, a tomar uma decisão? O Espírito Santo, mediante a revelação, é quem nos induz a isso. Ao ler a Bíblia, você será desafiado a fazer alguma coisa em alguma área de sua vida ou diante de uma situação que esteja enfrentando. Um relacionamento que precisa ser restaurado, um pedido de perdão, o abandono de um vício ou pecado, ou um hábito a ser cultivado. O que quer que seja, o Espírito usa a palavra de Deus para promover mudanças na sua vida. A questão é: você está disposto e aberto para mudar? Está preparado para enfrentar desafios? Se você abordar a palavra de Deus com honestidade e aberto a aprender, o Espírito irá produzir as mudanças e você não ficará desapontado.